Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula dessa série O que a Viva é, pensa e faz. Basicamente, nós queremos oferecer para você uma compreensão um pouco mais profunda, não só a respeito da nossa igreja, a Viva é, pensa e faz, mas de onde a Viva está colocada dentro dessa tradição cristã que é enorme, é diversa e é muito plural. A gente como uma igreja protestante, precisa explicar qual é o tipo de protestantismo do qual nós fazemos parte, né? E hoje nós vamos ter uma conversa sobre missão. Eu diria que a igreja, ela existe para uma missão. A igreja não tem um fim em si mesma. Ela não é uma empresa que visa lucro, não é um partido político que visa o crescimento das suas ideologias políticas, não é um clube que visa o bem-estar dos seus membros. A igreja, ela existe para a missão. Não dá para pensar a igreja sem pensar a missão. Mas antes de eu entrar na aula com vocês, na nossa reflexão aqui, eu quero oferecer alguns livros para que vocês tomem contato e que talvez ajudem vocês a pensar um pouco sobre igreja e sobre missão. O primeiro deles é o John Stott. Eu trouxe esse livro aqui. John Stott tem vários livros, você pode procurar. Foi um pastor anglicano importante, influenciou muito a teologia de vários pastores aqui no Brasil, e eu recomendo esse livro, A Igreja Autêntica. Ele tem um capítulo aqui, para que você saiba, o capítulo 3, que ele fala sobre evangelismo, missão por meio da igreja local. Então, quando eu estou indicando esse livro aqui, basicamente por conta desse capítulo 3, tá bom? O segundo é, sem sombra de dúvidas, uma das minhas maiores referências teológicas, que é o Paul Tillich, que me deu base para o TCC, para pós-graduação e também o meu trabalho intelectual na psicanálise. Paul Tillich tem um livro chamado Teologia da Cultura. Ele tem um livro enorme da teologia sistemática, vocês podem procurar. Eu imagino que esteja esgotado, mas talvez em algum sebo ainda esteja disponível. E esse livro aqui, Teologia da Cultura, é um livro fundamental. Tillich foi sucessor de nada mais, nada menos do que Max Scheler, em Frankfurt. Por conta da guerra, teve que ir para os Estados Unidos, onde se tornou professor nas universidades, para você ter uma ideia, de Chicago, Columbia e Harvard, na área de teologia, fenomenologia e filosofia. Tillich é praticamente o maior nome da teologia, da fenomenologia do século XX. Então, vale a pena ler porque ele tem alguns apontamentos sobre teologia e cultura. Isso é como que a fé cristã conversa com o mundo de hoje. Então, ele vai falar sobre dimensão religiosa na vida humana, dois tipos de filosofia da religião e uma série de outras coisas que fazem ponte e ajudam a pensar a missão, né? Bom, missão não se faz sem boa nova, sem evangelho. E para isso, o que eu indico é o N.T. Wright. N.T. Wright hoje, para mim, é minha maior influência na leitura do Novo Testamento. Ele é um pastor anglicano, ele sucedeu nomes importantes dentro da teologia, especialmente nos estudos de Novo Testamento, como exegeta. Ele é exegeta do apóstolo Paulo há mais de 20 anos, como professor lecionando e também pastor de igreja local. Então, recomendo esse livro e os demais livros do N.T. Wright. E, por último, um livro de um pastor local, presbiteriano, Ricardo Agreste, que é um dos pastores que apoiam a Viva. Esse livrinho aqui chamado Igreja Tô Fora. Vale a pena ler, porque é um trabalho de um missiólogo. O Ricardo é missiólogo, doutor em missiologia, e ele tem uma compreensão de igreja muito interessante, tá bom? Então, alguns desses livros aí vão ajudar vocês a terem uma compreensão um pouco mais profunda sobre missão, e quando eu falo missão, estou falando a partir de diversos aspectos, tá? Hoje, a nossa conversa é missão. E missão é um daqueles assuntos desafiadores, profundos, que a gente tem que parar um pouco da nossa agenda aqui e conversar. Alguém pode perguntar, qual é a tarefa da igreja? Automaticamente a gente vai para as referências bíblicas, como por exemplo, Mateus capítulo 28, o que nós chamamos de a grande comissão. Jesus ressuscita dentre os mortos e diz para os seus 11 discípulos, agora vão
preguem o evangelho e façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Essa é a grande comissão, pelo menos foi assim que se denominou esse trecho, mas ela é uma das compreensões de missão. E aqui eu quero aprofundar com você exatamente isso e depois chegar ao ponto de pensar, fazendo aplicações práticas, como que a gente pensa a missão aqui, tá? Então, quando a gente pensa em missão da igreja, algumas palavras ou alguns verbos são centrais para a nossa compreensão. O primeiro é pregar. O que é a missão? Pregar. Pregar o evangelho. Proclamar o evangelho. Uma outra palavra é testemunhar o evangelho. Uma outra palavra é ensinar o evangelho. Uma outra palavra é discipular. Tudo isso que eu acabei de dizer aqui, pregar, proclamar, testemunhar, ensinar, discipular, pode ser resumido dentro do fazer discípulos. O fazer discípulos é digamos assim, a maneira como a igreja exercita a sua missão no mundo. Então, por definição, a missão da igreja é fazer discípulos e plantar igrejas. Então, quando eu faço discípulos, isso é, o resultado do discipulado são novas igrejas. Bom, continuando com essa ideia, eu quero trazer algumas referências bíblicas e hoje vocês vão ver que eu vou fazer algumas citações bíblicas, porque isso vai nos ajudar a compreender a missão da igreja. Então, quando a gente pensa em missão, vou começar a partir do texto base, que é Mateus 28, 18 a 20, que diz: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão. Esse vão aqui no grego, ele está num verbo, numa declinação verbal grega, como a gente chama, que é o auristo. A palavra vão aqui seria melhor traduzida por indo. A gente não tem essa. Talvez o gerúndio seja o mais perto, mais próximo dessa expressão, mas de fato o que Jesus está dizendo é indo. Isso missão não é uma coisa que eu faço em um outro lugar. O indo é enquanto eu vivo a minha vida, enquanto eu me movimento, enquanto eu construo a minha história. Jesus falou: façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o sinal visível da fé de uma pessoa. Aquele que crê necessariamente tem que se batizar. Assim como a aliança de um casamento é o símbolo da, digamos assim, institucionalização do amor de duas pessoas, o batismo é, por definição, o símbolo da fé. Só que esse batismo não é o final da vida cristã. É batizando, ensinando. Ensinando o quê? A obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E aí uma promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Geralmente, quando a gente pensa em missão, a gente usa o versículo de Mateus 28, 18 a 20. Discipulado não é aquilo que eu ensino para a pessoa. Não é simplesmente transmitir conhecimento. Para transmitir conhecimento, curso de teologia, um livro, transmite conhecimento. Mas o discipulado, ele é de uma outra natureza. Ele ensina a guardar. Uma coisa é eu construir um pensamento teológico sobre perdão. Outra coisa, eu estar num discipulado com uma pessoa que está com dificuldade de perdoar e eu ajudar essa pessoa a perdoar uma outra pessoa. Discipulado é essa interferência de uma maneira positiva na vida de outra pessoa, a fim de que ela vá se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. A gente pode pensar em missão a partir de Marcos 16:15, quando ele fala de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Perceba que sempre a missão da igreja ela é global, é para qualquer pessoa. Diferente do judaísmo, de onde Jesus vem, o evangelho é para todos. O judaísmo é uma religiosidade, uma religião restrita a judeus, restrita àquela linhagem sanguínea. O evangelho é o desdobramento prático da promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus veio anunciar essa boa nova para o mundo inteiro, então pregar o evangelho a toda criatura. Ainda em Atos, capítulo 1, verso 8, diz: vocês receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Obviamente que para os judeus daquele tempo, o confim da terra era muito perto, né? Hoje a compreensão do nosso mundo é muito maior. Mas perceba de novo o movimento de que a igreja seria empoderada pelo Espírito para ser testemunha. A palavra mártir aqui, nesse momento, não significava aquele que morreria por Cristo. Mas a ideia é, se necessário for, eles entregariam a vida por Jesus, né? Tamanha a devoção deles, a fé deles. Em João 17:18, Jesus fala: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Aí uma outra compreensão de missão. A missão dos discípulos, a missão da igreja. Depois eu vou explicar porque a igreja não tem missão, mas os discípulos são enviados ao mundo a partir da vocação de Cristo. Então a igreja, ela é na realidade uma extensão do ministério de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E um último texto que quase nunca é associado à missão, mas ele é fundamental para a nossa compreensão, que está em Lucas capítulo 4, verso 16 a 19. Quando Jesus começa o ministério público, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu eu colocaria 2 pontos, pregar boas novas aos pobres. O evangelho sempre foi, desde o começo, um anúncio para aquelas pessoas que não tinham nada a oferecer. Uma boa nova aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para a libertação dos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus aqui está trazendo a ideia do jubileu. Depois eu recomendo que vocês leiam sobre o ano do jubileu, uma coisa que nunca aconteceu, apesar de Deus ter ordenado que a cada 50 anos haveria um renovo da terra, haveria um renovo do povo, o povo nunca obedeceu, e Jesus está falando que ele é o cumprimento do jubileu, que é a libertação do povo de Israel, né? Bom, Jesus é um rei e ele tem um reino. Jesus inicia o seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus. Não dá para desassociar a missão de reino, não dá, ou de reinado de Cristo. Por quê? Se a extensão do ministério de Jesus é a missão que a igreja continua, né? A igreja continua a missão de Cristo, então essa extensão da missão, ela é necessariamente a extensão do que Jesus chamava de reino de Deus. Por isso que o fundamento da chamada grande comissão, isso é, fazer discípulos de todas as nações, é, na realidade, acompanhada da compreensão de quem é Jesus e da sua ressurreição. Essa exousia, esse poder que foi dado a Jesus. Então, autoridade, direito e poder sobre todas as coisas. A razão por que a igreja deve fazer discípulos é ensinar a guardar tudo que Jesus ordenou. Então a igreja, ela não tem uma missão que nasce da cabeça dela. Ela não está no mundo para fazer qualquer coisa. Ela está no mundo para fazer e ensinar a guardar o que Jesus ordenou. Então, isso é o que Jesus fala de exercer a autoridade da igreja. A igreja, ela não tem uma autoridade de cima para baixo. É um movimento em que aquela pessoa que crê e se batiza se submete ao senhorio de Jesus. Mas isso não é obrigado, é uma proposta. Mas aquele que crê nessa proposta, aquele que assume essa proposta, se coloca debaixo do senhorio de Cristo. Bom, o apóstolo Paulo, ele afirma que Deus manifestou o seu poder, ressuscitando Jesus dos mortos e fazendo aceitar a sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A compreensão de Paulo é que Cristo é o Senhor de tudo e todos.
Então, como eu disse na aula 1 de teologia a respeito de Deus, Deus não tem rivais e Deus não tem iguais. Deus não está no céu comandando espíritos menores. Deus é o Senhor dos céus e da terra, de tudo que existe. Cristo é o cabeça disso tudo. Cabeça no sentido aí daquele que é a origem disso tudo, daquele que exerce autoridade. É importante entender que há uma diferença entre exercer autoridade e ser um dominador. Cristo é aquele que exerce autoridade. Como que Cristo exerce a sua autoridade no mundo? Paulo diz, por meio da igreja. Esse é o grande mistério da carta de Efésios. Não dá para entender a carta de Efésios se a gente não entender que Cristo é o Senhor de todas as coisas e ele exerce a sua autoridade por meio do seu corpo, que é a igreja. Então, aqui nós temos uma compreensão muito interessante. Cristo pensa em todas as coisas, ele governando. Como é que ele governa? Jesus não é visto, Jesus não pode ser tocado. O exercício da autoridade de Cristo acontece por meio de nós, a igreja de Cristo. E quando a gente fala da igreja, a gente está falando da totalidade da igreja. Então, assim como Jesus, durante seus 3 anos e meio de ministério público, ele curou, libertou, salvou, tocou, acolheu, perdoou, a igreja deve fazer a mesma coisa. A igreja, ela existe no mesmo espírito de Jesus. Então, evangelizar, que é uma coisa que a gente fala, né? Nós temos que evangelizar, é, na realidade, dar testemunho do reino de Deus e da plena autoridade de Jesus Cristo. Isso é, a missão da igreja é agir no mundo para que Jesus seja Senhor, de fato, acima de tudo, o quanto ele é já Senhor de direito. Então, o propósito eterno de Deus consiste não apenas na salvação de indivíduos, ou mesmo a redenção apenas da humanidade, mas também de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 10. Fazer discípulos, então, é promover que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita nos céus. Se a vontade de Deus, a gente tem que perguntar isso, é que haja, por exemplo, discriminação racial. Se não é vontade de Deus, então a vontade de Deus tem que ser feita. Como é que isso é exercido por meio da igreja? Exercer a autoridade de Jesus sobre todas as coisas na dimensão da vida humana, em todas as áreas das relações humanas, inclusive com o todo da natureza. Não dá para a gente excluir a fé do nosso entorno, do chão que a gente pisa, da água que a gente bebe. Então, em todas as relações humanas, deve-se anunciar o senhorio de Jesus. Pois não há qualquer coisa no mundo que esteja fora do alcance do escopo da soberania e direito de Jesus. Por isso que eu gosto muito de uma expressão do Pacto de Lausanne, que foi um pacto de cristãos do mundo inteiro, em 1974, que pastores do planeta Terra se reuniram para pensar como que seria a missão da igreja a partir dos próximos anos, né? E eles têm uma frase célebre que é levar o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. O evangelho todo é não deixar nada de fora daquilo que Jesus pregou e anunciou. Para o homem todo, no sentido que é o homem na sua, e aqui ser humano na sua totalidade. As suas relações, política, economia, como ele se relaciona consigo mesmo, com seu corpo, com a natureza, com a criação, com a alimentação, tudo. Para todos os seres humanos. Então essa dimensão tem que ficar muito clara quando a gente pensa em missão. Bom, um ponto central aqui. Como que nós pensamos missão na Viva? E aí eu vou trazer a frase e o pensamento do maior missiólogo até então, que construiu um trabalho importantíssimo, que é o David Bosch. Eu não trouxe o livro aqui, mas recomendaria, A Missão de Deus.
E o David Bosch, ele mostra a história da missão durante esses 2000 anos da igreja. E ele tem uma frase que marca todo mundo, que é: a igreja não tem uma missão. Nesse sentido, não existe missão da Viva. A missão é de quem? A missão é de Deus. A igreja é convocada a participar da missão de Deus. Porque não é a igreja quem está em ação no mundo. É Deus quem está em ação no mundo. E a igreja coopera com a ação de Deus no mundo. Nesse sentido, a igreja, ela é uma testemunha, no sentido de dar testemunho, de proclamar, de anunciar o que Deus está fazendo na realidade, no mundo e em todas as coisas. Então, a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja não é um prédio. A igreja não são ajuntamentos, não é show. A igreja é um movimento de pessoas que foram salvas por Cristo e se colocaram em movimento em prol do reino de Deus. Bom, nesse sentido, a Viva, como parte desse movimento da missão de Deus, em transformar pessoas em discípulos, que isso é o propósito da missão. Transformar pessoas comuns em discípulos de Jesus, em seguidores de Jesus. Seria muito ruim as pessoas saírem por aí dizendo que gostam da Viva, mas não gostam de Cristo. Que aí a Viva teria se tornado um fim em si mesma. O propósito da Viva é transformar pessoas em discípulos, alunos, aprendizes, seguidores, imitadores de Jesus Cristo. Como que a gente faz isso? Primeiro, pregando o evangelho. A pregação, a proclamação do evangelho, ela é singular na igreja. A ONG não prega o evangelho, o partido político não prega o evangelho, um grupo de filósofos não pregam o evangelho, uma escola que ensina não prega o evangelho. A pregação do evangelho é uma característica central e basilar da igreja. Eu sei que tem a frase do São Francisco de Assis que diz: pregue se necessário, use as palavras. Porém, essa frase ela é parcialmente falsa, porque não há como crer no evangelho se não há quem o proclame. Como crerão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Então é por meio da loucura da pregação que Deus convida o mundo inteiro a crer nele. Por isso que eu digo que a pregação é uma característica central da igreja. Foi a afirmação dos reformadores, por exemplo. Quando os reformadores quiseram purificar a igreja de tudo aquilo que não fazia parte do que Jesus ensinou, eles mantiveram algumas coisas. Quais são as marcas centrais de uma igreja? Pregação do evangelho, administração dos sacramentos, batismo e ceia. Essas são as marcas centrais de uma igreja. Então a pregação é singular. Então, primeira coisa, proclamar, anunciar. Segunda coisa, ensinar o evangelho na vida prática. Isso é parte do movimento da missão. Ensinar como é que se perdoa. Ensinar como é que se lida com dinheiro. Não transformar o dinheiro num Deus. Ensinar como é que oferece a outra face ao invés de se vingar. Ensinar como é que perdoa ao invés de você viver ressentido e vingativo. Ensinar a não pagar mal com mal. Ensinar a orar. Ensinar quem Deus é segundo Cristo. Isso é ensinar na prática. Eu me envolver no relacionamento com as pessoas e interferir nesse sentido na vida delas. Terceira coisa, e aqui essa expressão pode parecer esquisita quando a gente fala de missão, porque a gente atribui essa parte da missão a um grupo pequeno de pessoas, que é o pastoreio. Só que do ponto de vista do Novo Testamento, o pastoreio ele é feito de maneira comunitária. O papel de pastorear, o papel de cuidar uns dos outros é feito de maneira comunitária.
Tem a frase de um pastor aqui do Brasil, que eu gosto muito, que ele diz que pastorear é habitar a dor e a alegria. É você conseguir lidar com essas ambivalências, com as angústias da vida e com as alegrias da vida. Eu diria que todo cristão tem que estar ocupado no cuidado, no pastoreio, de habitar a dor e a alegria na vida das pessoas. O resultado disso é o que? É o batismo. Então não há fé sem batismo. Por que o batismo? Porque o batismo é o sinal visível, o anúncio público, o testemunho público da fé de uma pessoa. Batismo não é um rito, assim, batismo não é, digamos assim, uma coisa opcional, porque é uma coisa que Jesus mesmo falou: vão e batizem. Aquele que crê tem que ser batizado. A pessoa se batizou, ela se torna comunidade. Comunidade, a igreja, são aqueles que se batizaram. A igreja não são os frequentadores. Então, na igreja, a gente tem gente que frequenta e gente que é comunidade. Aqueles que se batizaram e assumiram publicamente sua fé. Agora, o que acontece com as pessoas que se batizaram, assumiram publicamente a sua fé? A igreja, eles têm que ser enviados de novo. Que é um movimento que não termina. É um caminho que não termina. Toda a igreja está no movimento de missão. A gente pode pensar na missão de Deus sendo feita de várias maneiras. Quando a gente estudar, por exemplo, sobre espiritualidade de trabalho, vocês vão ver que o nosso trabalho pode ser um exercício da nossa vocação de Deus no mundo. A maneira como a gente lida com as pessoas, com a gente trabalha, é também vocação. Vocação. Então, no caso da Viva, e aqui pensando em missão, a gente se identifica com o David Bosch e fala que a missão de Deus é transformar pessoas em discípulos, pregando, ensinando, pastoreando, batizando, tornando comunidade e enviando de novo. Como é que a gente faz isso na prática? Esse movimento todo. E uma segunda coisa é multiplicando discípulos, plantando novas igrejas. Então, assim como nós hoje estamos recebendo apoio para a plantação da Viva de 4 igrejas, a Viva tendo se estabelecido, se tornando uma igreja autossuficiente, no sentido de autonomia financeira, de ministérios e de liderança, o nosso desafio vai ser, então, apoiar financeiramente, espiritualmente, a plantação de novas igrejas. Esse movimento de plantação de igrejas, ele não pode morrer. Por quê? Porque toda vez que Deus reúne um povo, esse povo se torna uma comunidade. E essa comunidade pode ser grande, pequena, pode ter características diferentes, pode ter característica mais tradicional, mas, enfim, não importa. O que importa é que estejam ali pessoas reunidas ao redor do Cristo ressurreto. De maneira prática, como é que isso acontece aqui? E agora, saindo um pouco do campo da teologia mais aberta, da reflexão teológica e bíblica mais aberta, pensando na Viva. Bom, aqui acontece da seguinte maneira: nós anunciamos o Evangelho na pregação, nos estudos, nas casas vivas, por meio de relacionamentos pessoais com amigos, familiares e amigos. Então você provavelmente não vai ver a gente entregando panfleto na rua, fazendo culto na praça, porque a gente sabe que esse caminho não é eficaz. O caminho eficaz são relacionamentos com pessoas de maneira saudável. E esses relacionamentos, essas conversas vão se tornando o meio pelo qual as pessoas vão vindo, ouvindo e crendo. O nosso ato de adoração a Deus público e cultico é no culto do domingo. É o momento que toda a comunidade se reúne para adorar. Então, o culto não é missão, como pensam os católicos, é uma diferença, né? A missa, né? A missão. Culto não é missão. O culto é o fim da missão e o início da missão. A gente volta para o domingo como povo, como comunidade, para o nosso ato de adoração, de reflexão, de devoção a Deus, de momento de vida em comum, e somos devolvidos para a semana para a nossa missão. Então a missão ela é feita entre cultos, entre o ato de adoração, entre o ato de reflexão. A gente vai fortalecendo o caminho do discipulado por meio das casas vivas. A ideia da casa viva, né, é as casas se tornem um ambiente onde o evangelho
é colocado no centro da conversa, o Evangelho de Cristo, e as pessoas conversam ao redor disso. Então não tem uma pauta, não tem uma coisa assim tão rígida em que a pessoa tem que guardar, não é uma sala de aula, mas que as pessoas possam conversar sobre suas vidas, perguntas, angústias ao redor do Evangelho. É mais ou menos pensar assim, como se Jesus estivesse ali com eles e eles conversando, dialogando com Jesus. Então, o que que acontece com quem crê? Primeira coisa, essa pessoa tem que ser batizada. A gente vai ter um incentivo o tempo todo aqui, as pessoas se batizem como sinal público da sua fé. Batismo não é uma magia que vai proteger a pessoa agora para que ela, tendo se batizado, se sinta protegida. Não, o batismo é um sinal. Bom, e quem creu? Quem creu é, e se batizou, a recomendação é que estude na nossa teologia, teologia viva, participe dos cultos, das conversas nas casas vivas. Por quê? E também, como movimento da missão de Deus, sustente financeiramente essa igreja da qual essa pessoa fez parte. Então, à medida, isso é, eu ouvi o evangelho, eu criei no evangelho, eu me batizei e agora estou estudando aqui na Teologia Viva para ganhar uma compreensão intelectual um pouco maior da minha fé. À medida que as pessoas vão amadurecendo na fé, entenda bem, amadurecer na fé é diferente de tempo de igreja. À medida que elas vão amadurecendo na fé, elas devem se responsabilizar pelo discipulado de novos membros, abrindo novas casas vivas. Esse é um movimento que nunca pode terminar. Quando eu falo de abrir novas casas vivas, são pessoas maduras na fé, capazes de mediar, facilitar a conversa com um grupo de pessoas ali, cristãos e não cristãos. Então, desde o início, eu coloquei como uma meta, como um objetivo no meu próprio coração, de que a Viva seria uma igreja mesclada o tempo todo de cristãos e não cristãos. Porque eu tenho um interesse enorme de ter conversas o tempo todo para que as pessoas venham a crer em Cristo com não cristãos. Então, desde o começo, nas reuniões iniciais, na Viva hoje, tem muitas pessoas que nunca participaram em momento nenhum de uma igreja cristã. Nunca, nunca, zero. E essa é uma coisa importantíssima. Por quê? Fazer discípulos é comunicar, se relacionar, se envolver com a vida prática das pessoas para anunciar o evangelho. Então, amadureceu na fé, cresceu na fé, abrir casa viva, facilitar a casa viva e evangelizar novas pessoas. Por que que evangelizar é importante? O pessoal vai dizer, mas é um proselitismo, Albert? Não é proselitismo. Se nós queremos que as pessoas cresçam em Cristo e com isso se tornem um sinal visível do reino de Deus, primeiro, elas precisam confiar em Jesus. Primeiro, elas precisam ser discipuladas. Primeiro, elas precisam deixar com que Cristo cresça nelas. Não tem como fazer uma coisa sem a outra. Bom, em resumo, missão pra gente é missão de Deus. E nós ah, estamos sendo convocados como povo de Deus, como parte, uma gota nesse oceano que é a Igreja de Cristo, a dar continuidade a essa missão no Rio de Janeiro. A igreja se reúne no bairro do Leblon, mas como uma luz se espalha para qualquer lugar. Onde haja um ouvido sedento, um coração sedento, uma mente sedenta pelo Evangelho, a, a boa nova tem que chegar lá. Então, que Deus nos dê sabedoria, graça, para que a Viva seja uma igreja frutífera, crescente e multiplicadora, abençoadora. Então, essa é a maneira como nós compreendemos missão. Então, até a nossa próxima aula.